Olá pessoal, olá meus alunos, meus amigos, meus queridos alunos, tudo bem com você? Eu sou o professor Antônio Cato Júnior e estamos aqui hoje para mais uma aula do nosso super curso de informática, aqui de noções de informática, 100% focado para concursos públicos. Legal, gente, isso, e mais especificamente para a banca CESP, pessoal. Essa banca aí, super, mais uma vez, eu não canso de falar aqui para vocês que eu considero como a banca mais difícil, aí ela junto com a Fundação Carlos Chagas. É claro que você já está enjoado de escutar isso, né? Você fala, professor, toda aula o senhor fala isso, mas eu gosto de o quê? De fixar essa ideia na sua cabeça para você ter certeza, para você saber que vai ter que estudar muito, tá? Que eu vou ajudar aqui nos seus estudos para que você possa passar aí nessa prova aí da CESP, nessa prova elaborada pela banca CESP, gente. Legal! Meu nome é Antônio Cato Júnior, tá? Aqui está meu e-mail, antoniocatojunior@gmail.com. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, problema, me envie, né? Me envie aí e-mail que eu vou estar prontamente assim que tiver um tempo eu vou estar respondendo. Mais uma vez eu friso aqui para vocês que final de semana eu costumo ter algumas atividades aí um pouco que me deixam longe aí do computador, da internet, mas na segunda-feira do primeiro horário, assim que eu estiver novamente retornando às minhas atividades, eu vou estar respondendo com o maior prazer e com a maior pressa, porque eu sei que você, concurseiro, tem pressa no conhecimento, tem pressa em saber as respostas. Legal, gente? Bom, vamos lá. O tema da nossa aula de hoje, tá? É segurança de informação, gente. Exatamente, segurança de informação, um tema muito cobrado. Um tema muito cobrado aí pela banca CESP, né? Um tema muito cobrado. Por quê, gente? Por que vocês acham que segurança de informação é um tema muito cobrado? Vamos lá. Quero saber, pessoal. Professor, porque a banca é chata e quer dificultar a nossa vida. Bom, não deixa de ter razão, né? Você não deixa de ter razão. Isso aí tem fundamento. Mas, pessoal, vamos lá, analisar um pouquinho mais a fundo esse conteúdo, esse tema aí. Gente, todos nós sabemos, tá? Todos nós sabemos, eu já disse isso na aula de software, né? Já disse aí em algumas aulas que um dos maiores patrimônios das empresas, um dos maiores ativos da empresa são as suas informações, gente, tá? São as suas informações, são aquelas informações que elas têm salva, que ela tem em seus bancos de dados, gente. Legal? São as informações que ela tem lá disponível, guardada no seu banco de dados. Por exemplo, o nosso site LSC Concursos, gente. O nosso maior patrimônio é o nosso estúdio, a nossa ilha de edição? Não, não é. São o quê? São as aulas gravadas, gente. São as informações que você está tendo acesso aí no seu portal. Exatamente, é o cadastro dos nossos alunos, né? E tudo isso, gente, hoje é objeto, tá? As informações de uma empresa, as informações de um site, por exemplo, elas são o quê? Objeto de pessoas malvadas. Exatamente, objeto de pessoas malvadas, pessoas que querem fazer o mal. Como é que elas fazem? Elas querem roubar as nossas informações, elas querem apagar as nossas informações. E a segurança de informação engloba isso, gente. O quê? Como a gente vai proteger, tá? Como que nós vamos proteger todas essas informações. Legal? Olha só. Aqui, pessoal, eu tenho uma figura bem ilustrativa que mostra mais ou menos, que ilustra mais ou menos, gente, a nossa realidade hoje. Exatamente, aqui no meio nós temos o nosso computador, né? Nós temos aqui o monitor, nós temos aqui o gabinete, né? Nós temos um computador, um desktop aqui, cheio de carinha em volta. Dá uma olhada aqui, ó. Nós temos um muro aqui pegando fogo, né? O firewall. Nós temos umas máquinas aqui, ó, umas máquinas de guerra. O que sugere essa informação, essa imagem aqui, gente? O que sugere essa imagem? Que esse cara aqui está sendo protegido. Não é isso? Esse cara aqui está sendo protegido contra quem? Contra ataque, gente. Contra ataques externos, exatamente, contra ataques, né, que possa vir da rede, né, que pode vir de um arquivo,
né? Tudo isso, gente, tudo isso está presente no nosso cotidiano. Então, ao longo dessa aula aqui, ao longo dessa aula, de você dominar esse conteúdo, você vai aprender o quê? Você vai aprender a se proteger e a proteger o seu computador, gente. Exatamente, você vai aprender a proteger as suas informações e vai aprender a resolver aquela questão da prova que eu tenho certeza que você vai acertar. Legal, gente? Olha só. Então, essa figura aqui apenas por curiosidade, por ilustração, uma figura que eu achei interessante, que eu resolvi colocar aqui para vocês. Legal, gente? Bom, vamos lá. Segurança de informação. Eu vou conceituar para vocês o que é segurança de informação. Legal? Segurança de informação está relacionada com a proteção de um conjunto de dados, no sentido de preservar o valor que possuem para um indivíduo ou uma organização. São características básicas da segurança de informações o atributo de confidencialidade, ou seja, tem que ser confidencial as informações, né, gente? As informações de uma empresa são sim confidenciais. A integridade. Como assim integridade? O arquivo tem que estar íntegro, ou seja, na sua totalidade. Eu não posso ter um arquivo, a segurança de informação visa o quê? Deixar o arquivo íntegro, né? Deixar o arquivo completo. Disponibilidade. Ou seja, disponibilidade, assim que eu precisar, eu quero a informação, ela vai estar disponível. E autenticidade. Não estando essa segurança restrita somente a sistemas computacionais, informações eletrônicas ou de sistemas de armazenamento. O conceito se aplica a todos os aspectos de proteção de informação e dados. O conceito de segurança informática ou segurança de computadores está intimamente relacionado com a segurança da informação, incluindo não apenas a segurança dos dados e informação, mas também dos sistemas entre si. Então, pessoal, o sistema de segurança de informação também está relacionado ao quê? A segurança, a integridade do nosso sistema, né? A segurança e integridade do nosso sistema de informação, o nosso sistema operacional, por exemplo, o nosso Windows. Se ele for atacado, se ele perder algum arquivo, ele vai para quê? Vai parar de funcionar. E não está ligada também, gente, olha só, isso aqui é muito importante e atual, tá? Um tema muito atual. A segurança de informação não está ligada apenas, tá? Não está ligada apenas a computadores, gente. Né? Não está relacionada apenas a computadores. Por exemplo, smartphones. Né? Smartphones hoje, gente, todos nós sabemos que no meu, por exemplo, a minha vida está ali. Eu acesso eu acesso meu banco por ali, eu acesso minhas redes sociais por ali, pelo smartphone, eu acesso meus e-mails, né? Ele pode ser o quê? Ele pode ser também, gente, ser objeto de vírus, objeto de malwares, né? Que eu vou falar aqui para vocês já o que é cada um desses aí. Mas o que cai na prova, tá? O que cai na prova ainda, gente, o que cai na prova ainda está intimamente relacionado a computadores. Legal, gente? Então, eu dei uma conceituada aqui para vocês sobre o que é segurança de informação. Tenha isso, guarde esse conceito na sua cabeça que é um sistema mais global, não está ligado apenas às nossas informações, mas também se a integridade do sistema operacional envolve informações que não estão apenas no nosso computador, tá? Mas o que cai hoje em dia ainda na prova está relacionado à informática, relacionado a computadores, tá, gente? Legal? Mais uma. Bom, conceituei para vocês o que é, tá? Conceituei para vocês o que é segurança de informação. E agora eu vou falar sobre esse cara aqui, ó, sobre esse tal de malware, gente. Malware. O termo malware é proveniente do inglês malicious software. É um software destinado a se infiltrar em um sistema de computador alheio de forma ilícita, com o intuito de causar algum dano ou roubo de informações, confidenciais ou não. Vírus de computador, worms, trojan horses, spyware são considerados malware. Bom, gente, esse tal de malware é a classificação dada a
todo e qualquer programa malicioso, tá? Programa maléfico que quer fazer mal, programa do mal, gente. Todo e qualquer tipo de programa que é feito para nos prejudicar, para roubar informação dos nossos computadores, para prejudicar o funcionamento do nosso computador, são classificados como malware. Guardem isso na sua cabeça, gente. Guardem isso. Malware é todo aquele programa que tem como finalidade, que tem como fim fazer mal, gente. E dentro do malware nós temos o worms, nós temos o Trojan Horse, nós temos o vírus, gente. Nós temos os spyware, tá? Então, essas aí são o quê? Todos esses caras, esse worms, Trojan Horse que eu falei, vírus, são considerados um malware. Por exemplo, o Windows. O Windows é um quê? O que o Windows é? É um sistema operacional. Concorda comigo? Então, todo programa malicioso é classificado como um malware. Então, guardem isso, porque eu já vi prova da CESP falando sobre malware e aluno confundindo, sabendo o que era o malware, né? Exatamente. Por exemplo, todo vírus é um malware? Se caísse na sua prova, sim. Todo vírus é um malware. Todo worms é um malware? É sim, um malware. Agora, o antivírus é um malware? Não, não é, porque o antivírus é um programa que vai nos ajudar, que vai nos defender sobre essas ameaças, que eu vou falar aqui no final, na segunda etapa da aula, eu vou falar sobre antivírus, legal? Então, guardem esse conceito sobre malware, legal, gente? Olha só, tá legal, vamos lá para o quinto slide aí, e eu vou aqui falar para vocês sobre os principais malwares, tá? Eu vou falar sobre os principais malwares hoje presentes não vou dizer no mercado, mas hoje presentes aí na net, porque com a utilização maciça da internet, a maioria dos vírus hoje se propaga por e-mails, né? Vírus ou malware ou worms, né? Eles se propagam aí pela internet. Eu vou dizer para vocês aqui quais são aí os principais vírus, quais são os principais malwares hoje presentes aí. O primeiro, como todos nós conhecemos, é o vírus, gente. É o vírus aí, o famoso vírus. Legal? Depois nós temos o Trojan Horse, né? Muita gente já foi aí contaminada por esse cara aí, por esse Trojan Horse. O Worms, né, que já caiu muito, hoje já não está caindo tanto, mas é importante. Se você não sabe o que é um Worms, eu vou dizer para você o que é um Worms. Spywares e Keylogger, gente. Esse aqui hoje são os principais programas aí maldosos, né? Principais programas aí maldosos hoje que estão aí circulando pelo mundo. Pessoal, não confundam, tá? Eu vou dizer para vocês o que é um vírus, o que é um Trojan Horse, o que é um Worms, tá? Eu vou dizer para você o que é cada um desses aqui, mas importantíssimo, gente, não confundam um com o outro, porque eu tenho certeza que a maioria dos alunos, tá? Eu tenho certeza que a maioria de quem está me assistindo agora, né, achava que só existia o tal do vírus, né? Tudo para ele era vírus. Ah, eu tô com vírus no meu computador. Ah, eu tô com vírus no computador. Agora não. Agora você vai saber que se o seu programa está sendo, se você está sendo vítima, se o seu computador está sendo alvo de algum programa maldoso, não é um vírus, gente. É o quê? Um malware. Tá? Então, eu estou com um malware no meu computador. Aí você vai saber se é um vírus, se é um Trojan, se é um Worms, se é um Spyware ou se é um Keylogger. Vamos falar agora, gente. Vamos falar agora do tal do vírus. O primeiro aí, o famosíssimo vírus. É um programa de computador malicioso que se propaga infectando, ou seja, inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas e arquivos de um computador. O vírus depende da execução de arquivos hospedeiros para que possa se tornar ativo e continuar o processo de infecção. Ou seja, gente, o vírus é igual a um vírus de ser humano. Ele tem que estar o quê? Ele tem que estar inserido em algum programa, né? Ele tem que estar inserido em algum programa. Ele tem que estar inserido, por exemplo, ele vai usar a plataforma de algum programa, né? Ele vai usar a plataforma de algum programa para o quê? Para se propagar dentro da nossa máquina.
Exatamente, ele vai se propagar dentro da nossa máquina e vai chegar um momento que a nossa máquina vai o quê? O que que um vírus faz? O que que um vírus faz no ser humano? Levar o quê? A falência, levar o quê? A morte, não é isso? E o vírus faz isso, vai levar o quê? A falência do nosso sistema. E nós vamos perder informações, nós vamos perder aí informações importantes, nós vamos perder o que? A operacionalidade do nosso sistema operacional, né? Então o vírus ele faz isso. Mas gente, é importantíssimo, leia com atenção, tá? Leiam com muita atenção essa definição. Por quê? Porque tanto o vírus quanto o worm são muito parecidos. Olha só, o vírus depende da execução de arquivos hospedeiros para que possa se tornar ativo e continuar no processo. Ou seja, eu preciso ir lá e dar o duplo clique, gente, no programa. Eu tenho que dar um duplo clique lá no programa para executar o programa. Ou seja, eu preciso executar o programa para que ele se torne autorreplicante, para que ele comece, para que ele comece a infectar o nosso sistema. Legal, gente? Então, essa é a definição de vírus. Leiam e releiam essa definição e guardem esse conceito, porque é muito fácil. Porque é muito fácil a gente se confundir na prova. Tá? Então, o vírus o quê? Ele precisa de... O vírus depende da execução do arquivo hospedeiro. Ou seja, da execução do arquivo que está contaminado. Legal? Trojan Horse, gente. Esse aqui tem um nome interessante aí. Trojan é um programa que se passa por um presente. Por exemplo, cartões virtuais, álbuns de fotos, protetor de tela, jogos, etc. Que além de executar funções para as quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções normalmente maliciosas e sem conhecimento do usuário. Trojan Horse ou Cavalo de Troia, gente. Alguém já assistiu o filme Cavalo de Troia? Dá lá com... Como é que chama aquele carinha, aquele atorzinho lá, meia boca lá, o tal do Brad Pitt, gente. Eles queriam invadir Troia, lembra? O exército lá que queria invadir Troia e não conseguiram, não arrumaram um meio do que? De transpassar a muralha de Troia. Correto? Aí foram lá, eles simularam que tinha ido embora e fizeram o quê? Uma estátua, né? Fizeram uma estátua gigantesca lá de um cavalo e deixaram próximo lá à cidade lá, ao império. O que aconteceu? O exército de Troia foi lá, achou que os inimigos tinham ido embora e que tinham deixado um presente, certo? E que tinham deixado um presente. E pegaram esse cavalo e carregaram para dentro de Troia, atravessaram o portão lá de Troia e acharam que era um presente. E isso, festaram e tal. Só que dentro desse cavalo, gente, tinha o quê? Tinha pessoas maldosas. Tinham pessoas escondidas lá dentro que quando o pessoal de Troia foi dormir, eles desceram de Troia, eles desceram do cavalo, da estátua lá, e foram lá e abriram os portões de Troia para que o exército pudesse adentrar a cidade de Troia. E todo mundo sabe o fim do filme lá, eles dominaram e tal. Então, gente, esse malware tem esse nome por causa disso. Porque na maioria das vezes nós achamos o quê? Que é um presente, por exemplo, um cartão virtual. Quem nunca recebeu lá, você tem um cartão virtual, abre aqui um arquivinho lá, no pendrive é um cartão virtual, ou um álbum de fotos. Aí o pessoal ainda coloca lá, álbum perdeu a máquina fotográfica, não sei o que, achando que são fotos... achando que são fotos eróticas e vai lá e abre, né? Pessoal, esse tipo de malware é considerado Trojan Horse por causa disso, porque nós achamos que nós estamos recebendo o quê? Um presente e vamos lá e abrimos o programa. Tá? A gente vai abrir, pode até aparecer uma foto, só que por trás tem um programa lá que está lá invadindo, que está fazendo uma geral no nosso computador, procurando senhas, procurando informações aí que tenham algum fim, alguma vantagem financeira para quem desenvolveu esse cara aqui. Então, Trojan Horse é isso, tá? Guardem bem, Trojan Horse é um programa que se passa por um presente, que além de executar funções para as quais foi aparentemente projetado, que eu acabei de dizer para vocês, também executa outras funções normalmente maliciosas sem conhecimento do usuário. Bacana. Worm.
O Worm é um programa capaz de se propagar automaticamente através de rede, enviando cópias de si, mesmo de computador para computador. Diferente do vírus, o Worm não embute cópias de si mesmo em outros programas ou arquivos. Não necessita ser explicitamente executado para se propagar. Pessoal, o Worm é um programinha que não precisa ser executado, ou seja, a gente não precisa executá-lo para ele começar a funcionar. Isso aí ele já tem uma vantagem sobre o vírus, ou seja, é mais eficiente que o vírus. Legal. E, gente, ele usa o quê? Ele usa a internet, ele usa a nossa conexão, ele vai se espalhando para todo mundo. Você já não teve um problema, você já recebeu e-mail, você já não recebeu, você já não viu. Gente, quantas vezes eu vi pessoal colocar lá no nick no MSN, não abram, não estou mandando e-mail, eu estou com vírus. Na verdade, não é um vírus, gente. É o que? É um worm. O worm vem de verme, gente. O worm vem de verme. O que acontece? Ele vai o quê? Ele vai se espalhando, vai se proliferando por toda a rede, gente. E esse cara aqui é muito confundido com vírus. Tá? É muito confundido com vírus, tá, gente? Então, muita atenção nisso aí, muita atenção nesse cara aí. Por quê? Porque eu já vi muitas vezes a banca, a própria CESP, fazer referência ao vírus e dizer que é um worm. Você vai lá e coloca que está certo achando que é um vírus, mas na verdade é um worm. O worm não precisa, gente, o worm não precisa de quê? O worm não precisa de ser executado. Tá? Só da gente baixar ele aí, só da gente ele estar no nosso computador, ele pode que se auto-executar e danificar o nosso sistema. Legal? Agora vamos falar sobre o tal do spyware, gente. Spyware é a palavra usada para se referir a um programa que tem o objetivo de monitorar atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros. Podem ser usadas de forma legítima, mas geralmente são usadas de forma dissimulada. Me perdi aqui. Podem ser usadas de forma legítima, mas geralmente são usadas de forma dissimulada, não autorizadas e maliciosas. Vamos lá, vou dizer primeiro o que é um spyware. Gente, spyware, né? O spy nada mais é do que o que? Espião. É um espião, certo? Qual que é a função do espião? Descobrir informações secretas, informações sigilosas, né? Qual que é a função do spyware? É exatamente essa. É o que? É descobrir informações, ficar espionando as atividades de quem utiliza o computador. Por que que aqui, professor, está dizendo que pode ser usada de formas legítimas? Por que você acha? Porque é o seguinte, gente, o spyware tem uma função muito boa, que é o que? Monitorar as atividades dos nossos filhos. Exatamente, monitorar as atividades de crianças, gente. Todos nós sabemos que hoje a internet é o quê? É um mar aí de pessoas maldosas, às vezes se passam por criança aí para aliciar as crianças, gente. Então, o spyware tem essa função que é muito boa. Você que é pai, você que é mãe, tá? Você que é pai, você que é mãe, que quer controlar o que a sua filha faz no computador, você vai lá e vai procurar um spyware. Tem lá sim, tem vários programas vendidos que a gente instala, ele fica escondido lá, a criança vai utilizar o computador, vai utilizar, e você vai saber de tudo aquilo que ela fez, o que acessou, o que digitou na tela. Ela vai tirando o quê? Ela vai tirando imagens da tela, gente. Né? Ela vai tirar várias e várias imagens da tela e vai formatar num arquivo, e depois nós vamos saber o que a pessoa, o que a criança fez. Eu acho isso aqui genial, gente. Eu acho esse programa muito legal para quem é pai, para quem é mãe, para cuidar dos filhos. Porque, gente, não tá fácil. Tá? Não tá fácil. Eu vejo aí constantemente, todos nós vemos notícias aí chocantes na internet. Nós vemos aí crianças precoces aí tendo atividades aí de pessoas adultas usando a internet como meio de comunicação, tá? Eu tenho um posicionamento que, por exemplo, Facebook, qualquer tipo de rede social tinha que ser única e exclusivamente disponível para maiores de 18 anos. Recentemente eu vi imagens no Facebook de criança, pessoal fazendo maldades
pessoas fazendo maldades com crianças no Facebook, mas infelizmente ainda é uma falha aí do sistema. Eu penso que tinha que ser totalmente restrito apenas a maiores de 18 anos. Mas enfim, o spyware tem essa função que é de monitorar o que a pessoa está fazendo. E o que ela faz? Ela tira várias imagens, tira vários screens do que você está fazendo e o que? E salva em um arquivo ou pode enviar diretamente para o seu e-mail. Essa é a maneira legítima de se usar um spyware. Mas professor, então ele é bom, por que ele é um malware? Porque ele pode ser usado de maneira maldosa, o que é a regra, que a maioria das pessoas fazem. Eles usam esse programa de maneira maliciosa, ou seja, coloca lá embute no computador para saber, por exemplo, que a pessoa o que a pessoa já maior de idade, já responsável, que está fazendo sem autorização dela. Geralmente eles colocam no nosso computador para tentar descobrir senha, tentar descobrir padrão de compra, tentar descobrir o que você acessa, onde você vai. Geralmente, infelizmente, eles usam essa ferramenta dessa maneira, de maneira não autorizada. Tá? Não autorizada. Então, guardem isso. O spyware, o que acontece? Ele é um espião. Tá? Ele é um espião que vai espionar tudo aquilo que nós fazemos. Legal? Nós temos aí o spam, gente. O spam que necessariamente não é um malware. Tá? Necessariamente não é um malware, mas pode ser que seja classificado que sim ou não, não tem uma regra. Spam é uma mensagem eletrônica não solicitada, enviada em massa. Na maioria das vezes tem caráter publicitário. Legal, gente? Isso aqui, o spam, ele não é um malware, tá? Estou dizendo aqui para vocês, mas você pode, para você saber o que é um spam. Ele é uma mensagem eletrônica não solicitada. Então, todo aquilo que nós recebemos, todo aquele monte de e-mails que nós recebemos, que não são autorizados pela gente, são considerados spam. Legal? Keylogger. Keylogger, esse sim é um malware, tá, gente? É um programa capaz de capturar e armazenar as teclas digitadas pelo usuário no teclado de um computador. Normalmente, a ativação do keylogger é condicionada a uma ação prévia do usuário, como por exemplo, após o acesso de um site de comércio eletrônico, internet banking, para capturar as senhas bancárias e números de cartões de crédito, gente. Então, o keylogger, esse cara aqui também é do mal, tá? E o que ele faz? Ele grava tudo que a gente digitar no computador. Gente, eu já vi um cara desse funcionando, ele dá certinho, ele dá tudo que você digita, ele identifica a tecla Enter, vai lá, coloca outra linha, e ele te dá todas as teclas que eu inseri no meu computador. Exatamente, ele seria o que? Um grampo de teclado, gente. Ele seria o que? Um grampo de teclado, exatamente, um grampo de teclado. Ele grava tudo aquilo que nós fizemos no nosso computador, e geralmente o que acontece? Eles formam um arquivo lá, esse programa está rodando no nosso computador e a gente não sabe. E o que acontece? Ele pega e envia tudo que a gente digitou, ele envia para a pessoa que criou esse programa. Pessoal, muito cuidado quando vocês vão em lan houses, gente. Muito cuidado, porque geralmente, não vou dizer geralmente, mas eu já vi casos de computadores de lan house estarem infectados, não pelo dono da lan house, mas sim uma pessoa que foi lá, pagou a hora, instalou esse programinha no computador, tá? Inseriu o malware lá no computador, e o que acontece? E todas as pessoas que usarem o computador, ele vai saber tudo aquilo que digitou. Então, muito atenção, você aluno, você candidato, você colega, com essa informação. Muito cuidado com lan houses, gente. Muito cuidado com lan houses. Às vezes você vai entrar num banco lá, vai digitar o número de um cartão e esse computador pode estar infectado, e pode aí capturar todas as suas informações. Keylogger, então, é isso, gente. Nada mais é do que um grampo de teclado, gente. É um grampo aí que ele vai armazenar tudo aquilo que você digitou. Legal? Número dos cartões, papapá. Golpe de phishing, gente.
olha só, o phishing não é um malware. Tá? O phishing não é um malware. Por quê, professor? Ele não é um software que está inserido aí no nosso computador. Só que ele é o quê? Ele é uma forma de fraude eletrônica, gente. É uma forma de fraude eletrônica. Como assim? Olha só, é uma forma de fraude eletrônica caracterizada por tentativa de adquirir dados pessoais, diversos tipos de senhas e dados financeiros, como o número de cartões de crédito e outros dados pessoais. O ato consiste em um fraudador se fazer passar por uma pessoa ou empresa confiável, enviando uma comunicação eletrônica oficial. Isto ocorre por várias maneiras, principalmente por e-mail, mensagens instantâneas, SMS, dentre outros, como o nome propõe. Phishing nada mais é do que pescaria, tá? Ele vai lá, ele vai pescar alguém. É uma tentativa de um fraudador tentar pescar informações pessoais dos usuários desavisados ou inexperientes. Gente, phishing, se cair na sua prova, você vai colocar que não é um malware. Tá? Ele não é um malware, certo? Só que ele é o quê? É um golpe. É uma fraude. Por exemplo, quantos e-mails você já recebeu lá que você nem sabia, por exemplo, um título lá, Bradesco, recadastre sua senha, o seu CPF está não sei o que, entre na Receita Federal. E lá dentro tem um link para a gente clicar. Esse link vai o quê? Vai remeter para outro site que nós achamos que é um site confiável, mas que na verdade é o quê? É um golpe. É um cara que quer saber a sua senha, é um cara que quer saber os seus dados aí eletrônicos, né? Quer saber seus dados confidenciais, utilizando desse método de phishing, desse golpe, gente, dessa fraude eletrônica. Né? Nós achamos que é um site confiável, quando nós entramos nesse site, ele tem todo um layout idêntico ao do banco, geralmente, em regra, é de banco, porque o usuário quer pegar o nosso dinheiro. O que acontece? A gente acha que está num site correto, está um site seguro, vamos lá e inserimos as nossas informações. Certo? Nós vamos lá e inserimos as nossas informações. E nós caímos, nós somos pegos nesse golpe aí do phishing. Pessoal, o antivírus, que eu vou falar já já, não consegue, na maioria, em regra, tem assim alguns softwares já que já tem uma lista aí, uma lista de sites duvidosos, mas na maioria das vezes o antivírus não consegue segurar esse cara aqui, não consegue, porque não é um programa que a gente está inserindo, é uma página comum. Tá, uma página comum que a gente vai entrar, que a gente vai acessar e vai inserir os nossos dados. Não é um malware, guardem isso. Nem o phishing e nem o trojan, ou nem o spam são malwares. Muita atenção, eu coloquei aqui para isso, para dizer para vocês que não são malwares. Legal? Então, phishing, na verdade, é esse golpe aí que nós recebemos uma mensagem, geralmente por e-mail, né, que o cara maldoso está tentando pescar as nossas informações. Gente, eu já recebi tantos e-mails, recadastre o CPF, senha do Banco do Brasil, Bradesco. Gente, banco eu nunca vi, que eu nunca tive conta, já recebi e-mail e nada mais são do que programas, são que golpes de phishing, gente. E geralmente muita gente cai nisso. Principalmente pessoas com com a idade mais avançada, né? Pessoas que já não estão tão antenados aí na realidade, eles vão lá e caem, inserem a senha e são vítimas aí dessa fraude eletrônica. Guardem muito bem isso, phishing é uma fraude eletrônica. Legal? Bom, vou falar aqui agora sobre esses dois caras aí que são muito confundidos. O tal do hacker e tal do cracker. Eu cansei de escutar a gente falar, meu computador tem um hacker aqui, tem um hacker ali, né? Só que existe uma grande diferença entre o tal do hacker e entre o tal do cracker, tá, gente? Eu vou falar aqui agora. Hackers, pessoas com grande conhecimento em informática, são experts profissionais que trabalham para grandes corporações, tornando os bancos de dados mais seguros e usam seu conhecimento para o bem. Gente, hackers, então, são pessoas que têm um grande conhecimento de informática, né? É um conhecimento muito além do comum, tá? Muito além do comum, que usam o quê? Que usam a sua inteligência para o bem. Exatamente, usam sua inteligência para o bem. Geralmente esses hackers trabalham em grandes empresas ganham para isso. Para quê? Para apontar falhas no sistema de segurança da empresa.
né, para apontar falhas de sistemas de segurança para a empresa. Né? Então, eles são pessoas do bem, eles vão lá, invadem o sistema, né, deixam um rastro lá e vai lá e comunica, ó, eu entrei por porta tal, usei senha tal, então fecha essas portas aí. Esse é o papel dos hackers. Então, agora, hoje, a partir de hoje, você vai chamar as pessoas do mal, não vai mais chamar de hackers, tá? As pessoas do mal, gente, são os tal dos crackers. Pessoas com o mesmo conhecimento dos hackers, mas usam conhecimentos para fins maléficos, gente. Exatamente, são pessoas do mal. Né? Eles vão lá, vão invadir o sistema, vão roubar informações, vão deixar um rastro, vão deixar a identidade, né? E vão fazer o mal para essa pessoa, vão fazer o mal para esse sistema aí. Então, essa é a grande diferença de hackers e crackers. Tá? Essa é a grande diferença. Guardem muito bem isso, porque eu já vi gente errar dizendo que hacker era do mal. Se é bom colocar o hacker são pessoas do mal, você vai colocar que é errado, né? Esse é o papel do cracker. O hacker é uma pessoa. Na verdade, são pessoas com o mesmo nível de conhecimento, né? Tem um conhecimento muito, mas muito acima do normal, do comum, só que cada uma usa o seu conhecimento, um para o bem e outro para o mal. Né? No caso do hackers, usa o conhecimento para o bem, e o caso de crackers usa o conhecimento para o mal. Já vi muitos crackers, depois de ser preso, passar um tempo lá na cadeia, se tornar hackers depois, né, usar o conhecimento para o bem. Então, aqui nós fechamos, gente, o conteúdo. Nós fechamos aqui a parte sobre malwares, né, sobre programas maliciosos, sobre o que? Sobre golpes, né, o spam, que não é um malware, que spam é apenas um e-mail não autorizado, e o tal do golpe de phishing, que cai muito em prova, que é o que? Que é uma fraude eletrônica. Tá? É uma fraude eletrônica que o antivírus, em regra, né, na maioria dos casos, não consegue proteger sobre isso, porque não é um programa malicioso, é um site normal, um site que se passa por outro, que a gente vai inserir as informações. Aprendemos também a diferença entre hackers e crackers. Legal? Estudamos toda a parte ruim da internet, ruim dos programas, e agora nós vamos fazer uma questão aqui do CESP de 2010. Olha só, o worm costuma ser apenas um único arquivo que necessita ser executado para que se infecte o computador destinatário. De modo distinto do vírus ou do cavalo de Troia, não costuma infectar outros arquivos e nem propagar automaticamente cópias entre si mesmos. Pessoal, está completamente errado. O worm é totalmente o oposto disso. O worm não precisa ser executado. O worm, o que acontece? O worm, ele se propaga. Não é isso? Então, essa questão aqui está errada, gente. Uma questão de 2010 aí, do BASA. Legal. E agora, nós vamos estudar as pessoas, os programas que vão nos proteger. Os programas que fazem parte daquela... Lembra daquela foto lá no início da aula? Do muro de fogo lá, dos carinha cheios de metralhadora. Então, nós vamos falar sobre esses tais de antivírus, tá, gente? Primeiro, nós temos aqui o Norton, né? O Norton é um antivírus aí e muito eficiente, um dos mais utilizados e um dos mais caros. Legal? Nós temos aqui o Kaspersky, né? Esse aqui é um patrocinador da Ferrari. Agora que você que não conhece, lá no bico da Ferrari tem aí o Kaspersky, é um antivírus pago também, né? Na verdade, gente, olha só, aqui não são só antivírus, tá? Aqui, pessoal, nós estamos adquirindo um pacote de softwares. Nós estamos adquirindo um pacote de software que nele contém um firewall, nele contém um antivírus e nele contém um anti-spyware. Olha só, eu sei que não está dando para ler, mas aqui nessa imagem aqui, ó, tem lá antivírus com anti-spyware, tá? Então, aqui é um conjunto de programas aí que vai proteger o nosso computador. Esses aqui o que são pagos. Esse Norton é caro, eu sei que é caro. Esse aqui também não tem um valor tão acessível. Você vai se perguntar: e agora, professor, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer? Gente, existe sim um antivírus gratuito que são esses caras aqui. É o Avast, né? É o Avira e o AVG. Esses três aqui são gratuitos.
gratuitos, tá, gente? Como assim, professor? Gratuito. Você vai lá, vai baixar e vai instalar no seu computador gratuitamente. Eles têm a versão paga? Tem sim a versão paga, mais eficiente, com mais funcionalidades. Mas, em regra, já costumam o quê? Já costumam a proteger bem o seu computador. Pessoal, qual desses aqui é o melhor antivírus, professor? Pessoal, o melhor antivírus do seu computador é o seu dedão. Como assim, professor, o seu dedão? Gente, eu há mais de 10 anos não uso antivírus. Tá? Eu não uso antivírus há mais de 10 anos. Mas como é que você não pega vírus? Olha, eu fui infectado em 2004, acho que eu peguei um worm lá, na verdade foi um worm que eu recebi de uma pessoa conhecida, fui lá, e depois que eu cliquei, eu falei, caí no golpe, eu já tive que formatar minha máquina e tal. Mas enfim, o melhor antivírus desses todos é o nosso dedão, gente. Nós temos que saber a origem do arquivo, nós temos que desconfiar do arquivo. Gente, nós temos que desconfiar, a gente tem que ter o discernimento sobre isso. Agora, se você tem um computador que várias pessoas usam, você tem um computador que várias pessoas usam, aí sim você tem que ter um antivírus, porque você sabe que tem pessoas que usam, quer saber, vai lá e entra, abre o arquivo e deixa o vírus lá para você. Se você tem várias pessoas, você vai precisar sim de utilizar um desses, tanto pago ou gratuito. Você tem que utilizar desses programas para quê? Para proteger a sua máquina. Tá? Para proteger a sua máquina. Eu, como apenas a minha pessoa utiliza o meu computador, o meu notebook, o meu desktop, eu não uso antivírus. Por quê? Porque eu acho que às vezes ele bloqueia. Eu quero fazer alguma coisa e ele bloqueia. Mas enfim, se não é só você que usa, se você não tem um conhecimento muito bom de informática, é 100% necessário que você instale um antivírus na sua máquina. Beleza? E eu vou falar agora sobre as funcionalidades do nosso antivírus. Vamos lá. Primeiro, o antivírus, né? Que eu falei para vocês lá atrás, no slide anterior, que na verdade aqueles programas são um conjunto de programas, que neles está inserido um antivírus, um anti-spyware, né? E um firewall. Primeiro eu vou falar aqui sobre o antivírus. Para um bom funcionamento e boa eficiência do programa, é importante a atualização, também chamado update. Bom, a função do antivírus, gente, é nos proteger contra vírus, contra worms, não é isso? Contra Trojan Horse. Ele vai proteger sobre isso. Só que, pessoal, é importantíssimo que a gente o quê? Que a gente mantenha esse programa atualizado. Ô, pessoal, desculpa. É importante que é importante que esse sistema esteja o quê? Esteja atualizado. Por quê? Porque constantemente, gente, todo dia, a todo momento, surgem novas ameaças ao nosso computador, às nossas informações. Todo dia, nesse momento agora, deve ter lá um conjunto de crackers lá desenvolvendo um novo sistema, um novo programinha para fazer mal a gente. Certo? Para fazer mal ao nosso computador. Então, é importantíssimo que você constantemente atualize o seu programa, atualize o seu antivírus. Porque toda vez que você atualizar, você vai estar dizendo o quê? Ao seu computador, ao seu antivírus, que existem novas ameaças, que existem novos programas, que existem mais gente querendo fazer mal. E o que acontece? A gente atualizando, a gente fazendo o update no nosso sistema, no nosso antivírus, o que vai acontecer? Esse antivírus vai o quê? Vai ficar atualizado, vai ficar sabendo que tem novas ameaças. E se nós formos infectados, ele vai dizer para a gente que que tem uma ameaça, que tem um cara aí querendo fazer mal às nossas informações. Legal? Então, importantíssimo manter o nosso antivírus manter o nosso antivírus atualizado. Anti-spyware, gente. Lembra lá que eu falei sobre o spyware? Que é o quê? Que é um espião que tira imagens do nosso computador, que quer fazer mal para a gente. Então, o anti-spyware são programas cujo objetivo é tentar eliminar do sistema através de uma varredura, spyware, adwares e keyloggers, né, trojans e outros malwares. A função desses programas são semelhantes à do antivírus, embora ele sempre deve ter
embora sempre devemos ter cuidados para não confundi-los. Então, gente, tanto o antivírus e o anti-spyware são muito parecidos. Só que a função mais específica do anti-spyware é o quê? É procurar spywares e keyloggers. Só que aqui também está dizendo, ó, trojans e outros malwares. Tudo bem, às vezes o anti-spyware é um pouco mais completo, ele procura outros tipos de ameaças. O antivírus, às vezes, também pode ser mais completo e pode procurar, por exemplo, um keylogger, por exemplo, programas maliciosos. O importante é não confundi-los, mas, gente, em regra, eles trabalham juntos. Tá? Em regra, a gente instala lá um antivírus, que ele já vem lá, um anti-spyware que já trabalha em conjunto ali. Né? Então, você tem que ter muito cuidado aí para tentar não confundi-los. Professor, o antivírus e o anti-spyware são 100% eficientes? Não. Não existe programa 100% eficiente. Tá? Não existe programa 100% eficiente. Vamos dizer 90%, 80%. Né? Porque constantemente nós temos novas ameaças. Às vezes o programa tem um novo, ninguém conhece, você pode ser premiado com um programa novo aí e o nosso antivírus pode não pegá-lo. Tá? Então, se cair na sua prova, perguntando, o antivírus, juntamente com o anti-spyware, juntamente com o firewall, são programas 100% eficazes? Não. Não são 100% eficazes. E vamos falar aqui do nosso famoso firewall, ou muro de fogo. Trabalha controlando o tráfego em uma rede, usando para isso um conjunto de regras. Este determina qual é o conteúdo poderá trafegar pela rede, bem como as conexões que serem aceitas ou negadas. Se, por exemplo, um hacker tentar acessar sua rede ou até mesmo um único computador ligado à internet, você possui firewall configurado adequadamente, o acesso dele será interceptado e bloqueado. O mesmo vale para worms, pragas que utilizam redes para disseminar. Então, pessoal, olha só. O firewall, você tem que ter ideia do firewall é o seguinte. O firewall é uma rede, é um muro que vai proteger o seu computador. Né? É um muro que vai proteger o seu computador ou vai proteger toda a sua rede. O firewall pode ser hardware, pode ser um programa, pode ser tipo uma máquina lá específica para isso, ou pode ser um software que vai controlar o acesso de informações do seu computador. Muita atenção com isso. O firewall seria como o quê? Um muro. Seria como um muro na sua rede, né? Que ele vai colocar lá que outros IPs, outras portas não poderão ser acessadas. Ele vai o quê? Proteger as invasões externas. Muita atenção com isso. E se eu tiver um computador na mesma rede que a minha, ele vai conseguir invadir meu computador? Vai, porque ele está dentro do seu muro. Você está entendendo, gente? Ele está dentro do muro. O firewall é um muro, né, externo à rede. Agora, se eu tiver um computador ligado na mesma rede que o meu, ele pode sim invadir a minha máquina. Entendeu o conceito de firewall? Guardem isso. Firewall como se fosse um muro. O que está para o lado de lá não entra. O que está para o lado de dentro, né, ali está protegido. Legal, gente? Acho que nós estamos terminando. Nós temos mais uma questão aqui do CESP 2012, uma questão super atual do Banco da Amazônia. Anti-spyware são softwares que monitoram as máquinas, de possíveis invasores e analisam se nessas máquinas há informações armazenadas indevidamente que sejam de propriedade do usuário da máquina, eventualmente invadida. Então, 3 minutinhos para você me responder aqui essa questão. Anti-spyware são softwares que monitoram as máquinas de possíveis invasores e analisam se nessa máquina há informações armazenadas indevidamente que sejam de propriedade do usuário da máquina, eventualmente invadida. Vamos lá. Quero saber. Está errado ou certa? Pessoal, está errada. Anti-spyware é sim um software.
Bacana? Só que ele não controla a invasão, gente. Não é essa a função do anti-spyware. O anti-spyware vai fazer o quê? Vai fazer uma varredura na minha máquina e vai procurar alguns malwares. Quem protege o nosso computador da invasão externa? Quem que protege? É o firewall, gente. O firewall que protege as invasões externas do nosso computador. Então, muito cuidado para essa definição, muito cuidado para esses conceitos, porque eles são muito parecidos uns com outros. Concorda comigo? São muito parecidos uns com os outros. A gente pode o quê? A gente pode nos equivocar e, na pressa lá, colocar certo e perder essa questão, gente. Essa questão fácil, essa questão está errada. Legal? Pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Só recapitulando, nós falamos hoje, né, sobre segurança de informação, né, nós falamos lá sobre o que é o conceito de segurança de informação, né, o que é o conceito de segurança de informação, o que é um malware. Lembra lá o que é um malware, que é a classificação dada a todos os softwares maliciosos. Nós falamos sobre os principais malwares, que são aqueles que eu elenquei naquele slide, que é o Trojan Horse, que é o spyware, que é o keylogger, que é o vírus e que é o worms. Legal, gente? Esses são os 5 principais malwares. Falamos sobre spam e phishing, que não são malwares, mas são programas mas no caso do phishing é um golpe eletrônico que também vai fazer mal para a gente. O spam nada mais é do que um e-mail não autorizado, geralmente enviado em forma em massa, né? Milhões de e-mails. Nós falamos sobre a diferença de hacker e cracker, gente. Eu quero que você guarde muito bem isso. Tá? Eu quero que você guarde muito bem isso, a diferença sobre hacker e cracker. Nós falamos aí sobre os antivírus, gente. Os antivírus, que nada mais é do que um conjunto de programas, né? Um conjunto de programas para o quê? Para defender o nosso computador das ameaças externas, ameaças internas, né? Que é composto por antivírus, anti-spyware, firewall. Legal, gente? E assim nós encerramos a nossa aula de hoje. Eu vou pedir encarecidamente que você avalie a nossa aula, atribua de 1 a 5, que eu preciso desse retorno de vocês. Quero que você guarde o conteúdo que nós estudamos hoje. Fique com Deus, meus colegas, e até a nossa próxima aula. Um grande abraço.